Ponto médio, né? Ponto médio em um segmento. Gente, eu sempre vou fazer assim. O exercício está em tal determinado conteúdo, eu paro, certo? Dou o conteúdo e coloco o exercício do PET para vocês realizarem depois, certo? Em vez de ficar jogando aquele, tipo assim, vomitando teoria, é melhor você ver uma teoria, faz exercício, aí você entra no outro tópico e depois vem os de revisão, certo? Fica melhor, mais tranquilo, mais didático também, para vocês poderem entender. Certo? Bom, ponto médio, gente, nada mais é que são as coordenadas média de dois pontos. Então é muito fácil, certo? Você nem precisa guardar essa fórmula, porque pela lógica você sabe que é isso. Ou seja, se não é o ponto médio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as coordenadas de cada um, somar e dividir por 2, que eu vou achar o ponto médio, certo? Que é a mediana desse segmento aqui, tá? Então esse ponto médio é chamado de mediana, porque ele divide o segmento em duas partes iguais. Certo? Para dividir, o que você tem que fazer com as coordenadas? Soma as coordenadas, ou seja, x com x, e divide por 2, você acha a coordenada x, y com y, divide por 2, você acha a coordenada y desse ponto médio aqui. Então você nem precisa ficar decorando fórmula. De novo, não precisa ficar decorando equações. Não tem necessidade. É só você falar ponto médio, poxa, é só somar o quê? As coordenadas de cada um e dividir por 2. Não tem mistério, não tem nada. Que é o que a gente vai fazer nesse caso, nessa próxima questão aqui, certo? Então vamos lá. Deixa eu pegar o papelzinho aqui. Pega um papelzinho. Vamos lá. Então, vamos pegar esse exemplo 1 aqui. Vamos fazer o ponto médio, certo? Ponto médio, lembrando, né? Nem precisa, né? É você só somar as coordenadas e dividir por 2. Beleza, então vamos lá. Eu fiz a figura aqui, né? Normalmente não vai ter figura, só vai ter a pergunta. Mas coloquei a figura só para você ver, tá vendo? Lá é o ponto médio mesmo, direitinho. Então, o que você vai fazer? Aqui, ó, você vai colocar xm, porque é o ponto médio de x, não é? Por isso que é xm, ponto médio de x. Então, vai ser o quê, ó? 3 menos 1 meio. Então, cuidado, tá, pessoal? Que agora não tem nada a ver com distância entre dois pontos. Não é diferença. Aqui é ponto médio. É só somar mesmo. Então, não tem troca de sinal nem nada, não. Divide por 2, certo? Então, o que você faz aqui? Tira o mínimo, né? 2 vezes 3 dá 6, certo? Menos 1, 5. Então, vai ficar o quê? 5 meios, certo? 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5, certo? E esse 2 aqui, Alexandre? Você vai inverter. Lembra que, como aqui é uma divisão, para virar a multiplicação, o que você faz? Você inverte o segundo. Ou seja, o denominador, em vez de ser 2, vai virar 1 sobre 2. Certo? Então você achou o primeiro ponto médio aqui. Ó, desculpa, primeira coordenada do ponto médio. Ou seja, 5 quartos. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. Certo, gente? Ó, tira o mínimo aqui, né? Lembrando, ó, 2 vezes 3, 6. Menos 1. Certo? 5. Tranquilo, né? Bom, YM. YM. Tá. O que é o YM? Menos 2. Desculpa. Menos 2 e menos 4. Certo? Lembrando, ponto médio tem que ter troca de sinal não, tá, pessoal? Não vai confundir as coisas, não. E divide por 2. Tá vendo que eu não precisei ficar guardando equação nem nada, não? Menos 6. E dividido por 2, porque dá menos 3. Aí, gente, a resposta é assim? Não, você tem que escrever bonitinho. Ele não quer o ponto médio? Ponto médio, esse aqui são as coordenadas, os valores de cada um que você achou, do x e y. Para montar a coordenada, você tem que pôr aqui o m, que é o ponto médio, né? E você vai colocar as coordenadas bonitinho. Primeiro você coloca o x, 5 quartos, vírgula, menos 3. Tem que ficar bonitinho assim. Isso aqui que é a resposta em si. Só que você tem que apresentar tudo, né? Deu pra entender então, né, gente? Tranquilo, ponto médio. Não tem mistério nenhum, tá? Então esse aqui, né, foi o exemplo 1, que como eu falei pra vocês, não precisa me entregar nem nada, é só pra você usarem como aprendizagem, né? Tranquilo, né, pessoal? Como eu falei, é a mesma situação do outro exercício. Não precisa ficar decorando nada. É só você entender o que você está fazendo.